O governo grego já garantiu que as negociações com os privados devem estar concluídas até ao final desta semana, sendo que o perdão de dívida pode ultrapassar os 70%. Este acordo será suficiente para afastar os receios que ganharam dimensão nestes últimos tempos de um abandono do euro? Eu diria que este acordo dá margem de manobra à Grécia na gestão da sua dívida pública, porque a dívida pública atingiu níveis, digamos, insustentáveis. Agora, não sei se é suficiente para afastar os receios dos investidores do abandono da zona euro, mas eu diria que isso neste momento também não deve ser o mais importante. O que importa é que da parte dos líderes europeus haja um comprometimento firme de que querem que a Grécia permaneça na zona euro, e da mesma forma que os responsáveis gregos também digam de uma forma contundente que querem permanecer na União Económica e Monetária, e que essas decisões sejam consequentes e consistentes em termos de ações. Era muito difícil que, principalmente se fosse através de uma expulsão da Grécia, porque obviamente os países são democracias e são soberanos, existe sempre essa possibilidade de tentarem sair, mas algo que fosse semelhante a uma expulsão, do ponto de vista da construção do projeto europeu, seria muito prejudicial a longo prazo. E a zona euro e a Europa tem que pensar que neste momento não tem, e já há muito que não tem, uma hegemonia em termos mundiais, e que essa manutenção de alguma importância na cena mundial passa exatamente por uma Europa unida. E qualquer sinal contrário será tiros nos pés, basicamente. Já em relação a Portugal, depois do sucesso do leilão de dívida de ontem, tivemos a agência Fitch, por exemplo, a elogiar o governo português, e, por outro lado, o Financial Times, por exemplo, a dizer que é inconcebível que Portugal regresse aos mercados em 2013, que é um bocadinho a ideia que tem ganho forma nos últimos tempos. Isto já parece uma ideia improvável. Bem, eu, antes de mais, acho que seria importante percebermos porque é que as yields têm estado a subir tanto nas últimas semanas. Eu acho que há aqui dois factos importantes. O primeiro tem a ver exatamente com essas notícias que têm vindo a público, primeiro do Wall Street Journal e o Financial Times também, mais recentemente, mas também no ano passado, com vários artigos da opinião, em que se foi lançada a ideia que Portugal precisaria de um pacote, como aconteceu na Grécia. E, obviamente, e sabendo que neste momento a Grécia está num processo de reestruturação de dívida, o que é que os mercados começaram a incorporar? Portugal provavelmente necessitaria no futuro também de uma reestruturação da dívida, consequência e subida dos prémios de risco e logo das taxas de juros. Mas há aqui uma questão também que tem a ver com a liquidez. Recentemente a Standard & Poor's baixou também o rating de Portugal, o que significa que nós passamos a ter rating de junk para as três agências. E isso colocou Portugal fora da política de investimentos de grandes investidores institucionais, nomeadamente fundos de pensões e fundos de investimento harmonizados, que tipicamente não investem abaixo da classe de investment grade. Resultado disso, a base de investidores da dívida portuguesa baixou substancialmente. E isso, obviamente, reflete-se em termos de liquidez. E se nós nos lembrarmos que já há vários meses tínhamos situações em que os preços que víamos nos terminais resultavam apenas de ofertas e não de transações, e para mais que esses preços não eram firmes, a situação neste momento é bastante pior. E o Ministro das Finanças enfatizou, nomeadamente ontem em Londres, enfatizou esta realidade e com toda a razão. E o mais grave é mesmo o facto de muitas daquelas ofertas não serem firmes. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que se alguém, imagino, publica uma oferta
oferta a 80, a Rita chega lá a seguir e quer comprar a 80 e a pessoa, naquele caso o trader, diz que já não tem aquelas obrigações para vender. Já não tem ou se calhar nunca teve, não é? E isto obviamente que é preocupante, porque mercados ilíquidos têm um grande problema, é que são muito suscetíveis de serem manipulados. Não estou aqui a dizer que esteja a haver uma manipulação da dívida pública portuguesa, mas isso a teoria financeira é muito clara sobre isso. Mercados em que há muito pouca liquidez, é muito mais fácil manipular um mercado pouco líquido. Mas agora, voltando exatamente à sua questão, o regresso de Portugal aos mercados, eu diria que não é propriamente um cenário improvável, mas também não é o cenário central, porque, exatamente. Mas também eu acho que não devíamos diluizar a questão de nós não conseguirmos estar nos mercados no prazo acordado com a Troika. Nós neste momento também não estamos nos mercados, com exceção dos títulos de curto prazo, e mais, acho que não devemos ter a ambição de regressar aos mercados a qualquer preço. E isso leia-se com taxas de juros demasiado elevadas, que depois elas próprias coloquem em causa a sustentabilidade da dívida portuguesa. O que é importante é cumprirmos, neste momento, as nossas obrigações que estão acordadas com a Troika. E certamente que o acordo, como disse o Primeiro-Ministro, o acordo depois seria o próprio financiamento seria prolongado, e não necessariamente através de um segundo pacote, mas simplesmente de um prolongamento do programa. E uma das questões que tem sido comentada é se esse prolongamento traria austeridade adicional. E eu creio que não. A menos que o Governo não faça o seu trabalho de casa durante este e o próximo ano. Obviamente, se houvesse aqui algum laxismo por parte do Governo, aí sim a Troika exigiria mais austeridade por não haver um cumprimento. E no final do acordo, o que é importante é perceber se de facto os portugueses fizeram o seu trabalho de casa, e esse trabalho durante este período foi pedido um esforço enorme, através de aumentos de impostos, através de aumentos das taxas de serviços públicos, através de redução de subsídios, que o Estado conseguiu de facto emagrecer durante este período, e que as reformas estruturais foram feitas, e que aqueles constrangimentos que estavam a ser colocados à economia portuguesa e que provocaram uma divergência entre o crescimento português e o crescimento europeu nos últimos anos foram resolvidos. Perante isto, nós temos de ter a intenção que a austeridade é profundamente recessiva, e não podemos pedir às pessoas sacrifícios em cima de sacrifícios. E a última Cimeira Europeia veio um pouco confirmar esta ideia. Durante este período, os países periféricos têm vindo a exigir, de facto, aos seus cidadãos austeridade. Agora é também necessário que os países periféricos exijam aos países do centro alguma solidariedade, e essa solidariedade, mais cedo ou mais tarde, vai ter que passar pela mutualização da dívida, nomeadamente a questão das eurobonds ou outra forma similar.